A paz do Senhor, irmãos, vamos começar agora a apresentação dos montes de Israel e outros montes da Bíblia, tá? Essa parte da geografia bíblica é chamada orografia. O que é isso? Orografia é o estudo dos montes, tá? Nós vamos estudar a superfície de Israel e também das regiões vizinhas e já vamos começar já, tá ok? O primeiro monte que nós vamos pegar, está bem distante, mas é um monte bíblico, é o Monte Ararat. Esse monte, a Bíblia diz o seguinte, ó, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Olha que imagem linda essa imagem do Monte Ararat. É o monte onde ficou a arca de Noé, tá ok? Se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que essa montanha está onde repousou a arca de Noé. A referência bíblica está aqui, Gênesis 8, verso 4. Só deixando claro uma coisa. Esse estudo bíblico já está disponível no site www.cursobiblicoonline.com.br, tá? Está escrito lá Monte de Israel e os montes das regiões vizinhas, tá? Vamos para o próximo monte, Monte Hermon. Olha que viagem legal. O primeiro monte ao norte de Israel. Nós temos aqui o Monte Hermon. Tá ok? Você vê que ele é tem muita neve sobre ele por causa da altura, tá? Eu vou colocar aqui para a gente fazer isso, só para você ter uma noção de como que é essa cadeia montanhosa. Olha que coisa linda, tá? Maravilhosa, é realmente fantástico. Essa neve toda, ela escorre e ela alimenta, né? A gente vai observar que ela alimenta o Rio Jordão. Significado de Hermon, santuário, montanha sagrada ou pico de montanha. Daqui saem as 3 nascentes do Rio Jordão. A nascente chamada Banias, Ledã e Rasbani, ou Rasbani, ok? E aí o salmo que cita o Hermon, Salmo 133, verso 1, fala assim, 1 ou 3, né? O salmo pequenininho. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra-chave é união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon. Veja bem, sobre a orla das suas vestes, aquele óleo, né? É derramado na cabeça, escorre em volta da cabeça e se une novamente à barba. Essa é a união que está falando. Aqui fala assim também, outro comparativo, como orvalho de Hermon. Ou seja, o orvalho cai sobre toda essa montanha, mas ele vai se unir. E como que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a vida para sempre. Olha que ligação. Esse orvalho de Hermon, ele vai escorrer por aqui, vai se tornar essas 3 nascentes que vão formar o Rio Jordão, e aí ele vai descer, tá aqui, ó, tá? Vai alimentar esse lago, que é o lago Quinerete, tá? Antes do Quinerete, ele tinha aqui, ó, um lago pequenininho, menorzinho aqui assim, ó, que era aquele lago Huli, né? Nós já tínhamos falado dele. Então ele passava por aqui, hoje já não existe mais esse pequeno lago. Agora o lago o Mar da Galileia, que é esse aqui, e ele desce aqui, ó, nós estamos descendo essa parte verdinha, é a parte onde está o Rio Jordão. Olha que coisa chique, ó. Nós estamos passando pelo Vale do Jordão. Ó, ele vai descer até chegar aqui no Mar Salgado, que é o mar chamado de Mar Morto, tudo bem? Vamos voltar lá para o Hermon, a nossa origem, ao norte de Israel. Olha que cadeia montanhosa linda, que coisa chique. Irmãos, aqui em Minas Gerais tem muita montanha e eu aprendi a admirar as montanhas, tá? E olha que coisa maravilhosa o Hermon. O próximo monte vai ser o Monte Bazã, tá bem aqui pertinho. Tá? Então o Bazã, deixa eu colocar aqui em 3D para você ter uma noção. Daqui do Bazã dá para você ver o Monte Hermon, tudo bem? Se você chegar aqui pertinho no Bazã, deixa eu tentar configurar aqui, ó. Olha lá, ó, o Monte Hermon. Olha que vista linda, irmão. Que coisa maravilhosa, isso é lindo demais. É muito lindo, tá? Então, ó, Bazã, o monte de Deus é como o Monte Bazã. Veja bem, o que acontece? Se você ler Salmo 68, 15, 16, fala assim, o monte de Deus é como o monte Bazã, o monte elevado, como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados?
Esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Vamos lá. Ó, aqui nós vamos caminhar para o próximo monte. Você já viu aqui, é o local tradicional do Monte das Bem-aventuranças. Deixa eu fazer um detalhe, né? O local tradicional está a noroeste de Cafarnaum, tá? Eu fiz todas essas anotações a partir das pesquisas que fiz. Temos aqui uma foto do Monte das Bem-aventuranças, mas há uma disputa entre a localização em relação aos pequenos montes, denominada a região dos pequenos montes, essa região denominada Cornos de Aitim. Só para você ter uma ideia, mais ou menos os Cornos de Aitim estão por aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Estão por aqui, ó, tá? Mas, aqui, ó. Mas o Monte das Bem-aventuranças, esse é o local tradicional, aceito. Olha que visão que ele tem. Daqui dá para ver o Hermon. Olha que coisa chique, ó. Daqui dá para você ter uma noção. Vou chegar lá perto do Monte das Bem-aventuranças. É um monte bem pequenininho, perto do que a gente tem aqui em Minas Gerais. Mas olha que vista Jesus tinha do Mar da Galileia. E toda essa multidão, irmãos, olha lá o Monte Tabor, ó. Olha, Jesus estava aqui nesse monte e o povo aqui, sentado na relva, ou seja, na grama, estavam ouvindo a palestra de Jesus, quando ele falava das bem-aventuranças. Que lugar chique! Isso é show de bola, muito bom. Eu fiquei apaixonado com esse assunto e quero compartilhar com vocês coisas maravilhosas. Próximo monte. Saímos do norte de Israel, vamos agora para o Monte Tabor. Olha que coisa! O Monte Tabor, vou aproximar, tá? Olha que visão, tá? Aqui aconteceu algo interessante. Ó, do Monte Tabor, você já está vendo o Monte Carmelo ali que está ao sul. Deixa eu virar aqui, ó. As colinas de Moré. Olha lá, ó. Monte Ebal, você está vendo todos. Aqui é o sul de Israel, tá? Vou virar para a gente ir para o norte. Vamos lá. Monte Bazã, Monte das Bem-aventuranças. Olha lá o Monte Hermon. Ele é nossa grande referência. E aqui, ó, ele está. Você percebe que ele está aqui. Aqui é o norte do Mar da Galileia. E aqui ele está bem ao sul, ao lado do Mar da Galileia. Nós temos aqui então esse Monte Tabor, tá, ok? Daqui de cima você tem uma visão de Israel praticamente completo. Olha lá o Monte Pisga, tá vendo? Você consegue ver o Monte Pisga. De lá Moisés avistou toda a terra prometida. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá? Mas fala para mim, não é uma visão legal? Olha o Monte Tabor aqui, olha, que coisa. Olha uma referência bíblica. Então disse Débora a Baraque, aqui Débora fala algo para Baraque, levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porém, porventura, o Senhor não saiu adiante de ti, ou seja, o Senhor não foi à frente para a batalha? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10.000 homens após ele. Esse é o grande evento que nós temos na Bíblia do Monte Tabor. Tá bom, irmãos? Que coisa linda. Vamos para o próximo, uma colina pequenininha, você está vendo aqui, são as colinas de Moré, é bem baixinho, mas é uma colina. Outeiro, ou colinas de Moré. O significado, Moré, a primeira chuva, ou professor, tá? Olha a referência, Juízes 7, 1 ao 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, e de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, olha aí, e no vale, perto do outeiro de Moré, tem um vale aqui perto, e deve ser esse vale aqui, ó, tá? Logo à frente. E disse o Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão te livrou. Bem, foi aqui, próximo das colinas de Moré, que o Senhor selecionou aqueles 300 valentes de Gideão, tá? É algum ribeiro aqui por perto, eles foram, se eu não me engano aqui assim tem um ribeiro, né? Eles foram lá e aí o Senhor fez a seleção de 300 valentes para acompanhar Gideão. Isso é chique demais. Vamos para o próximo? Bem, o próximo é o Monte Carmelo. Olha aí, ó. Se você pegar o mapa de Israel, lembra que eu fiz aqui, eu vou colocar o norte aqui para a gente se guiar. Olha quantos montes que a gente vai ver, hein? Monte Carmelo está bem aqui, perto desse dentinho aqui, ó, tá ok? Ao leste de Israel. Bem, ó, veja bem, Mar da Galileia, se você vier para o ocidente, você vai ter aqui
a oeste, né? A oeste de Israel. Esse dentinho aqui é a referência. O Monte Carmelo está aqui perto, tá? Vamos lá então. 3D, Monte Carmelo. Olha aí, o Monte Carmelo. Vamos aproximar mais. Vamos voltar. Colocar de novo a configuração aqui para você ver. Olha aí, ó. Tá aqui o Monte Carmelo, tá? Essa região montanhosa. Significado: jardim, pomar ou campo fértil. Realmente, ainda hoje você olha e vê que aqui é muito verdinho, né? Israel é uma região muito desértica, mas aqui, olha que coisa. Que lindo o Monte Carmelo. Referência importante bíblica. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. Quem pediu para reunir no Monte Carmelo? Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Lembra disso aqui? Onde Elias, ele faz descer fogo do céu, né? O Senhor faz descer pela oração de Elias. Do Monte Carmelo, ele tem uma visão do mar Mediterrâneo, né? Do Monte Carmelo você tem a visão do Hermon. Olha lá, que coisa chique. Vamos voltar para o Monte Carmelo. Olha aí, ó. Você está vendo aqui, ó, todo Israel. Olha, o Monte Tabor, as colinas de Moré. Olha lá, Ebal e Gerizim. Tá vendo? Que coisa. Vamos lá. Ó, vamos retornar aqui. Próximo monte. Gilboa. Tá aqui, ó. Opa. Pronto. Opa. Olha lá que eu estou apanhando com o sisteminha aqui. Monte Gilboa. Tá? Parece que está num vale aqui a referência, né? Mas o Monte Gilboa é esse aqui, ó. Significado: monte inchado. É um monte bem alto. Se você, dependendo da referência, esse monte, se você pegar a referência, você vai ver isso aqui, tá bom? Aconteceu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Ou seja, foi aqui, né? A referência do Gilboa é uma referência bem triste. É o local onde Saul então morreu, né? Vamos vir mais para cá para você ver o Gilboa. Olha que lugar legal, hein? Aí, ó. Isso. É um monte elevado, o Monte Gilboa. Tá ok? Próximo monte. Deixa eu colocar aqui assim, norte e sul. Próximo monte que a gente vai é o Monte Ebal. Aí, ó, tá bem pertinho. Só um detalhe, aqui no meio você tem Ebal, você tem Gerizim, que é outro monte, e entre Ebal e Gerizim você tem a cidade de Siquém. Hoje é uma cidade enorme, né? Você pode observar aqui. Mas o Monte Ebal é esse aqui, ó, tá? Então vamos nos aproximar do Monte Ebal. Opa. Isso, Monte Ebal. Significado: calvo ou nu. Aqui você tem o Gerizim, à sua esquerda, a cidade de Siquém, que fica bem no vale entre o Gerizim e o Ebal, e o Monte Ebal à sua direita. Vamos lá. Significado do Ebal: calvo ou descoberto. Referência: Deuteronômio 27, do 11 ao 13. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, eu vou mostrar para você que Moisés, onde que ele estava quando ele falou isso. Estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, Judá, Issacar e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar. Então esse monte é o monte da maldição. Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Tá ok? Do outro lado da cidade, você tem o Monte Gerizim, onde seria o Monte da Bênção. Tá? O que significa Gerizim? Cortes. Então, deixa eu aproximar do Monte Gerizim. Vamos lá. Aí, ó, você tem a visão da cidade, né? O Gerizim e o Ebal. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus.
e vos desviardes do caminho que hoje te ordeno para seguir outros deuses que não conhecestes. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-las, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, aqui, ó, e a maldição sobre o monte Ebal. Outra referência está aqui, ó, Juízes. E veio Abimeleque, que não está escrito, eu coloquei porque está no texto anterior, para você saber quem veio, né? E veio Abimeleque à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, filhos de Jerubaal, que é Gideão. Coloquei aqui para você não perder a referência. Abimeleque mata seus irmãos, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, filho menor de Gideão, ficou, porque se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém, que é dessa cidade aqui, e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim. Então Jotão vem aqui para o alto do monte Gerizim, algum lugar desse aqui, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores para ungir assim um rei, e disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Só que a oliveira não quis reinar. É aquela parábola das árvores, né? Então, você vê aqui que ele estava aqui nesse monte, olha que referência interessante. E também aquela mulher samaritana fala com Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, porque aqui, segundo a tradição, tinha um templo, tipo aquele templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Por isso ela fala, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela está falando com Jesus, é aqui que nossos pais adoraram. Vocês falam que é em Jerusalém. E Jesus vai falar, nem aqui nem em Jerusalém, né? Vamos lá. O monte da tentação, está aqui, ó. Tá? Se você observar, o monte da tentação é um monte que está próximo do... Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, se você olhar aqui pelo Monte da Tentação, você vê o Mar Morto, né? Você vê todo o Jordão aqui, esse aqui é o Jordão. Você vê também, ó, todo esse vale do Jordão. Bem, esse é o local tradicional. Eu coloquei alguns detalhes baseados nas pesquisas que eu fiz, lógico, tá? A tentação que se refere tem Mateus 4 e Lucas 4. Assim como o Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Tentação, ou o Monte Quarentano, porque foram os 40 dias de deserto, lá de crise e tal, também recebe oposição de alguns analistas. Porém, esse ponto de referência é tido em Israel como localização tradicional. Tá ok? Estou mostrando isso porque se você for fazer turismo em Israel, é aqui que eles vão te levar, no Monte da Tentação. O grande Monte Pisga, Nebo e Abarim. Aqui, você está vendo o ponto turístico onde você vai ser levado para poder ter a vista de onde Moisés estava. Tá ok? Eu estou fazendo assim para a gente descer e ter um pouquinho da grandiosidade da visão que Moisés teve. Vou voltar para cá. Veja bem, ó. Moisés estaria mais ou menos aqui. E olha a visão que Moisés tem. Ele consegue daqui... Na verdade, toda essa cadeia montanhosa é chamada de Abarim. Tá? E ele consegue ver a terra prometida. Olha que visão. Tá? Lá no alto Monte Tabor. Olha para você ver. Tá? Aqui Moisés estava e fala assim, quando vocês atravessarem o Jordão, olha, o Jordão está logo ali, ó. Quando vocês atravessarem, vocês vão para o Monte Ebal e Gerizim. Veja bem, a Bíblia cita Pisga, Nebo e Abarim. Certo? Então, tive que fazer uma pesquisa para entender um pouco sobre isso. Pisga significa divisão, fenda ou rocha fendida. Nebo significa elevação, profeta. E Abarim significa regiões da além, ou os de além. Na verdade, o Abarim, uma cordilheira. O que é isso? Um conjunto de montanhas. Então, quando a Bíblia fala Abarim, ela não está falando necessariamente o monte, mas está falando a região montanhosa, que eu mostro para vocês daqui a pouco. Então, Abarim é o nome da cordilheira. O monte é chamado Nebo, ok? Monte Nebo. O cume do monte, aonde Moisés estava, é o Pisga, tá ok? Então, veja bem, Deuteronômio 32, 48 e 50. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo,
sobe ao monte de Abarim, a região do monte Abarim, ao monte Nebo, tá vendo? Tudo é chamado monte. Que está na terra de Moabe, de frente a Jericó, Então Jericó está bem pertinho aqui, ó, tá? E vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre, olha o que Deus faz com Moisés, e morre no monte. Então foi aqui que Moisés morreu, o qual subirás e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, que nós vamos ver daqui a pouco, o monte Or, e se recolheu ao seu povo. Também Deuteronômio 34, você vai ver aqui, então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga. De novo ele fala monte Nebo, como havia falado aqui, ó, monte de Abarim, monte Nebo. Agora ele fala monte Nebo ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, Jericó, né, a cidade das palmeiras, até Zoar. Então, veja bem, Zoar está aqui para trás, ó, no sul de Israel. Você vai ter aqui, o mais interessante que eu acho nesse texto, se você for em Israel, aliás, esse lado aqui já está do lado da Jordânia, tá? Inclusive, quem tem condição de fazer turismo aí e for para essa região está na Jordânia. Não tire a Jordânia da sua rota, porque essa região é extremamente rica no contexto bíblico. Vamos lá. Aqui você tem um mar chamado Mar Morto, que é o Mar Salgado. O que eu acho interessante é que talvez você pode falar assim, mas tem uma cadeia montanhosa muito alta que vai impedir Moisés de ver o sul, e também há uma cadeia muito alta aqui, ó, que poderia impedir de ver as regiões do norte. Mas o mais interessante é que Moisés subiu aqui no Pisga, e aí fala assim, ó, olha que coisa, e o Senhor lhe mostrou toda a terra. Foi Deus que mostrou a terra para Moisés. Eu não sei como, mas tem uma coisa, os turistas, quando vão a Israel, numa época em que o céu está claro, eles dizem que conseguem ver toda a terra de Israel, tá? A partir do Pisga. Deixa eu voltar lá para ele. Monte Pisga. Ok. Olha a cadeia montanhosa, ó. Essa cadeia montanhosa aqui é a região de Abarim, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Próximo monte, a grande cidade de Montes. Tá? Os principais montes de Jerusalém. Você já deve ter visto aqui o Monte das Oliveiras, Monte Moriá, Monte Ofel e Monte Sião. Tá? A gente está indo agora para o Monte das Oliveiras. Jesus amava esse lugar. Irmãos, acompanha comigo. Vamos ver o que Jesus poderia ver? Daqui dá para ver o Hermon, irmãos. Olha, daqui do Monte das Oliveiras, você subiu um pouquinho aqui em cima, era perigoso você ver o Hermon, tá? Mas vamos lá, olha aí, ó. Ele vê toda Jerusalém. Que coisa, olha, Jerusalém está aqui. Ele vê o sul de Israel. Olha que vista, irmãos. Olha o mar Morto ali, olha. Ó, o Pisga, o Monte de Moisés. O Monte da Tentação estava por aqui, ó, pertinho. Eu não sei se de fato esse pudesse ser o Monte da Tentação real. Jesus subia no Monte das Oliveiras, olhava para esse monte aqui, ó, para a região. Aqui tem um deserto muito grande, tá? Provavelmente seria esse deserto da tentação. É o que alguns dizem. Mas olha que coisa. Então Jesus está aqui no Monte das Oliveiras. Deixa eu virar de novo para a gente ver Jerusalém. Opa. Ali embaixo você tem o Monte do Templo, tá? Sobre o Monte das Oliveiras, vou deixar aqui para você apreciar um pouquinho da região. Oliveira significa azeitona, oliva, oliveira mesmo, né? A árvore que dá o fruto. Olha aqui a imagem do Monte das Oliveiras. É um monte bem pequenininho, né, em relação aos montes que a gente tem aqui em Minas, por exemplo. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Tá? Tem um S aqui, ó, tá? Eu esqueci de colocar. Oliveiras. Que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Quer ver? Eu vou colocar a região aqui. Norte e Sul certinho. Jerusalém, Oriente e Ocidente. Tá? Então você tem ao Ocidente o Sião e ao Oriente você tem o Monte das Oliveiras. Estarão no Monte das Oliveiras. Vamos lá.
E o Monte das Oliveiras será fendido, de novo esqueci de pôr o S, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Então ele vai ser fendido aqui, ó, vai ser cortado aqui. E fala assim, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e metade dele para o sul. E estando assentados sobre o monte, aí isso é Zacarias, agora Jesus, em Mateus, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui tem um grande discurso escatológico de Jesus, que ele fez aqui no Monte das Oliveiras. Certamente Jesus estava olhando para isso aqui, ó, para o templo de Herodes, que estava aqui, enorme, onde os discípulos falam, olha, né, as grandes pedras e tudo mais. Também, o que acontece quando Jesus fala da ceia do Senhor, que ele fala que representa o pão, representa seu corpo, o vinho representa seu sangue, fala assim, e tendo cantado o hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Jesus amava esse lugar para orar, ele sempre orava aqui. Ó, Lucas 21 vai falar assim, e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Olha para você ver, de dia, Jesus ensinava no templo, aqui, né? E de noite ele vinha para o Monte das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Então é um lugar que Jesus amava muito. Próximo monte, Monte Moriá. O Moriá é onde você está vendo aqui, ó, o Domo da Rocha, tá? É o monte do templo em Jerusalém, isso aqui é a região do templo, tá? Moriá significa escolhido por Deus. Esse é o monte do templo. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa é a montanha, né, da terra de Moriá, seria essa terra aqui. Para você ver o que acontece aqui também, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. Olha que coisa, Davi esteve aqui, Deus apareceu para ele aqui, é o que a Bíblia diz, no lugar que Davi tinha preparado na ilha de Ornã, ou Jebuseu. Então aqui Davi preparou o local do templo, onde Salomão constrói esse templo, e é neste lugar, fica no Monte Moriá. Mais tarde, o que vai acontecer? O Monte Ofel está aqui, ó. Havia uma divisão entre eles, um vale. Só que o que acontece? Para haver uma ampliação muito grande, depois do tempo de Salomão veio o templo de Zorobabel, né, da época de Esdras e Neemias, que também fica na região do Moriá. Porém, Herodes vai fazer uma ampliação tão grande que ele pega o Monte Moriá e o Ofel e ele vai fazer um aterramento, ele vai aterrar o vale que havia entre os dois e planar, e toda a região do Moriá e do Ofel vão ficar sendo como se fosse um grande monte, tá? Mas o Ofel, ele fica aqui, ó, significa elevação, outeiro, monte. Ele, aí é o rei Jotão, edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Essa é uma referência bíblica sobre o Ofel, tá? Hoje nós temos aqui uma mesquita, a principal, né, e temos outra mesquita aqui também. Aqui você tem uma explicação básica, né, do Monte Moriá, onde está o templo, e logo abaixo o Ofel, tá? Essa é a antiga cidade de Jerusalém, para você ter uma noção de como que é aí. Vamos lá, e aqui o grande, famoso Monte Sião, né? Grande que eu falo na questão de fama. Em Jerusalém, ele é o maior monte, tá? Então, se você pegar aqui a cidade de Jerusalém, o monte mais alto de Jerusalém segundo as pesquisas, né, ele é o Monte Sião. Sião, olha aqui, ó, tá vendo? Como eu falei, quem mora aqui em Minas Gerais, essas montanhas de Jerusalém são pequenininhas, né? A minha cidade mesmo tem um monte de montanha, mas para Jerusalém isso aqui é muito alto. Então vamos lá. Significado de Sião, lugar seco, lugar escalvado, ou seja, calvo, né? Lugar banhado pelo sol, são os significados de Sião. Referências bíblicas, tem muito. Na verdade, o Monte Sião é o monte em que a Bíblia mais fala dele. De qualquer um dos montes que você pesquisar, pesquisa Sião.
Do início ao fim vai falar muito de Sião. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Veja bem, esta é a cidade de Davi. Então, a fortaleza que havia em Sião, chamada Fortaleza de Sião, passou a se chamar a cidade de Davi. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, né, subiram para o local do templo. Então eles tiram a arca de Sião e levam para o templo. É isso que está fazendo aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião, porque Jerusalém começa com a conquista de Sião. Quando Davi toma a fortaleza de Sião, nasce Jerusalém. Logo, Jerusalém é filha de Sião. Tá? Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre montado em jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumenta. Tudo isso aqui está referindo ao povo também, tá? Ao povo de Jerusalém. Às vezes, observação, Sião refere-se apenas ao Monte Sião, outras vezes a cidade de Jerusalém, às vezes se refere a Judá, e às vezes é todo Israel, tá? Por exemplo, Salmo 126:1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, eles estavam, veja bem, o Monte Sião está aqui, eles estavam no cativeiro, cadê? Aqui, ó, na Babilônia. Se você lembrar, deixa eu voltar aqui. Aqui, eles estavam no cativeiro aqui na Babilônia. Daqui eles lembram de Sião, mas Sião é o quê? Sião é toda a terra de Israel nesse contexto, tá bom? Então vamos voltar lá para Sião, olha. Vamos lá, agora o próximo monte. Monte Seir. No sul de Israel, você tem o Monte Seir, é uma cadeia montanhosa também, tá? Olha aí, ó, olha que lugar assustador isso aqui, ó. Olha que cadeia, aqui também está o Monte Or, lembra o Monte de Arão? Deixa eu colocar o norte-sul definido aqui para a gente saber. Mais ao sul é o Monte Seir, e aí eu vou colocar ele aqui, ó. Pronto, tá? Então, olha que cadeia montanhosa assustadora, irmãos. Você está num lugar desse aqui, é simplesmente horripilante. Essa cadeia montanhosa aqui, toda é chamada de Montes de Seir, tá? Olha essa parte mais alta aqui, que impressionante. Imagina você passando por aqui. Veja bem, Deuteronômio 2:22. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir. Olha, os filhos de Esaú habitavam aqui, ó. De diante os quais destruiu os horeus, e eles o lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Essa cidade aqui é a cidade de Petra, tá? E se você puder fazer um turismo lá, tá bem nessa região aqui, ó. A cidade de Petra está na região de Seir, tá? Vamos lá. Outra referência a Seir, Ezequiel 35:15. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele, saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus fala de todo o Seir, não está falando do monte, está falando do povo que mora aqui, assim como as filhas, como a filha de Sião, né? Está falando do povo. Vamos lá. Próximo monte, Monte Or. Olha aí, ó. Olha que monte impressionante a região. Você percebe que está dentro de uma cadeia montanhosa também, né? Mas especificamente aqui está falando do Monte Or. Olha aí, ó. Significado: Or, a palavra ar, né? Or, H-A-R, é monte. E o Or também é monte. Então fica assim, monte, ou monte, montanha, né? Montanha, monte. Então Or significa montanha e monte. Tá aqui, ó. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali. Olha o lugar que Arão morre, bem distante de Israel, né? No 5º mês, no ano 40º, olha, ano 40 da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, e era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. Só para você ter uma noção, eu vou subir o mapa aqui, para você ver aonde que Arão morre e aonde que Moisés morre, em relação a Israel. Arão morre aqui, perto de Seir, tá? E Moisés aqui, ao norte do Mar Morto.
tá ok? Você vai observar que aqui o Mar Morto ele parece ser 2 pedaços, mas é porque ele está mais seco, né? Então essa região aqui nos mapas mais antigos, você vai ver que parece que o mapa mais antigo ele abrange tudo isso aqui, ó, como monte, ó, como Mar Morto. Ele só vem até aqui e faz um dentinho para cá, ó. Ele conserva esse dentinho aqui, ó, de terra seca, porém aqui sim tudo é água, tá? Hoje não mais. E o próximo monte que nós temos aqui, Monte Sinai ou Horebe. Se você tá, olha que cadeia assustadora, assustadora, essa cadeia de montanhas no deserto. Sinai ou Horebe. Olha, antes de alguém falar sobre o Sinai, falar que não é aí, algumas pessoas acreditam que o Sinai está do lado de cá. Eu não tenho resistência do Sinai estar do outro lado, não tem problema nenhum. Algumas pessoas até fizeram um argumento muito sem lógica. Ah, mas se o Sinai estivesse aqui, aonde que eles atravessariam para o Mar Vermelho? Porque as pessoas acham o seguinte, se o Sinai está aqui, ele deveria ter atravessado o Mar Vermelho antes. Pronto, atravessou aqui, Israel estava aqui, ó. Eles atravessaram o Mar Vermelho aqui, ó. Tá vendo? Então eles atravessam o Mar Vermelho aqui, são 2 golfos, né? Você tem o Golfo de Acaba e você também tem o Golfo de Suez. Então ele atravessou, Moisés vem com o povo, sai daqui da cidade, atravessa o Golfo de Suez e caminha para o... Aí o faraó já fica para trás, aqui. Aí ele caminha para o Monte Horebe. Daqui é onde o povo vai ficar com o Senhor vai dar as tábuas da lei e tudo mais, tá? Porém, na segunda hipótese, Moisés teria atravessado aqui, ó, não tinha esse canal foi construído pelo Egito, porém, lembrando que o Golfo, ele vinha até aqui em cima antes, tá? Ele secou, ele vinha até aqui em cima, e Moisés teria passado pelo norte, pelo caminho dos filisteus, onde Deus fala que não é para ele passar pelo caminho dos filisteus, tá? Se você observar um detalhe geológico interessante, o Golfo de Acaba, ele começa a passar por aqui, ó, e você observa que ele tem uma continuidade até lá no alto. Tá vendo? Eu vou subir aqui o mapa para você ter uma noção exata do que eu estou dizendo. Pronto. Aqui, ó, você observa que aqui parece que o mar começa a cortar e aqui, ó, ele continua. É lógico que a terra está seca, mas você percebe que há uma intenção geográfica de tentar dar uma continuidade aqui, ó, no monte, no Mar Morto e até lá em cima na região do Monte Hermon, aqui pararia esse corte, tá? Percebe isso aqui, ó? Pois é, esse vale que você percebe aqui, esse vale, ele tem um nome também, tá bom? É Arabá, mas depois a gente vê sobre isso aí direitinho. Vamos lá, vamos colocar um 3D para ficar legal. É grandioso demais. Vamos lá, Monte Sinai. Eu fiz um vídeo explicando a localização do Sinai. Outra coisa importante. Ah, mas pastor, a Bíblia fala, Paulo fala que o Monte Sinai ficava na Arábia. Essa região aqui pertencia ao Império Romano na época de Paulo, na época que Paulo fala Arábia. E sabe qual é o nome dado aqui para a península do Sinai, esse triângulo? Arábia. Tá? É chamado de Arábia Pétrea. É a Arábia que pertencia ao Império Romano. Portanto, se o Monte Sião estivesse de um lado ou do outro, não importa. Ele sempre estaria na Arábia. Eu já expliquei isso. Pega um mapa do Império Romano e você vai ver que a península do Sinai está na Arábia Pétrea. Ou seja, Paulo era um cidadão romano e sabia muito bem que isso aqui era Arábia. Vamos lá. O Sinai significa espinhoso, pertencente a Sim. Sim, de Sinai, né, de onde vem a expressão Deus Lua. Mas também a palavra Sinai está relacionado com espinho, está relacionado com até mesmo com a sarça, tá? Horebe significa seco, deserto. Vamos lá, um detalhe. Nem Flávio Joséfo e nem os pais da igreja, em toda a patrística, pesquisei lá, não usam a expressão Horebe. Todos eles usam a expressão Sinai para se referir a Horebe. A ideia que se tem é que a cadeia montanhosa é o Horebe e o pico específico é o Sinai. Tá ok? Para os irmãos entenderem. Aí por isso que às vezes é chamado de Monte Horebe, não tem problema. A cadeia de montes também é sempre chamada na Bíblia por monte. É o que acontece com Abarim, por exemplo. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, olha que nome,
o monte de Deus, a Horebe. Esse sabe o outro monte que recebe esse nome? O Monte Sião e o Monte Hermon, tá? Vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Essa é a primeira vez que aparece a palavra Horebe. E a palavra Sinai já apareceu várias vezes, mas aqui eu achei legal compartilhar com vocês. Êxodo 19. E todo o monte Sinai fumegava. Imagine isso pegando fogo. Porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. Olha que coisa, irmão. Ah, mas isso aí é simbólico. Simbólico nada. A Bíblia está falando claramente que Deus desceu sobre esse monte em fogo. E a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Em Hebreus, a Bíblia fala que Moisés ficou aterrorizado. E o som de buzina ou de trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. Que visão maravilhosa isso aqui, irmão. Deixa eu voltar aqui. Então, olha, tudo que nós estudamos agora para você ter uma visão clara do que nós estamos vendo aqui, ó. Ó, nós vimos lá o Monte Ararat, está bem distante, tá vendo? Para você observar aqui, está bem distante. Essa região de Anatólia, aonde está as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Mas vamos lá, aqui ficava a cidade famosa de Alexandria. Mais tarde você vai ver sobre isso. Mas olha que chique, olha, esses são os montes de Israel. Deixa eu voltar aqui. Isso, vou colocar tudo em norte. Pronto. Tá? Os montes de Israel estão aqui. Aqui embaixo eu achei legal colocar o Monte Seir, Monte Or, o Sinai e o Horebe para vocês também. E também o Ararat para você ter uma referência geográfica. Esses são os principais montes de Israel. Vou deixar aqui para você tirar um print, tudo bem? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse estudo aqui, Tomar Mediterrâneo, tá? E se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E a gente vai fazer outros desse modelo também, sobre as cidades de Israel, sobre os vales de Israel, sobre os desertos de Israel e outros mais, tá ok? Então, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ore por nós. Amém?